texto de nossa reflexão, nesta noite gostosa, abençoada de domingo, é o texto de 2 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 12. Nós teremos projetado aqui e leremos então todos juntos. Agora, deixa eu falar uma coisa para a igreja, principalmente quem já é da igreja. Nada impede, mesmo estando projetado, de você manusear a sua Bíblia. É muito bom, porque quando você manuseia a sua Bíblia você fica destro nisso, né? Então é bom manusear a Bíblia, mesmo estando projetado. A projeção, ela tem como objetivo principal aquelas pessoas, principalmente que nos visitam, que às vezes não trazem uma Bíblia, para que todos possam ter acesso, ou então para nós lermos de forma uníssona. Mas é bom manusear a Bíblia. Então, sempre que nós pedirmos um texto, mesmo sendo projetado, se você puder, você abra a sua Bíblia ou abra o seu smartphone. Hoje em dia, o manuseio do papel é mais complexo, né? E se for para abrir o smartphone, pode ser por aqui mesmo. Agora, se você gosta de manusear a Bíblia, como eu gosto, então você pode abri-la por aí para não perder o costume de fazê-lo e para aumentar a destreza também. Segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 1, dos versículos 7 ao versículo 13, Salomão pede sabedoria a Deus, e Deus o responde de maneira surpreendente. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse-me: pede o que queres que eu te dei. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderá julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei também riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração e nesta noite nos faça entender os seus propósitos para a nossa vida. Que a vida é um emaranhado de caminhos, a gente já sabe. Todos os dias nós nos deparamos com encruzilhadas, com entroncamentos, com possibilidades de caminhos, com atalhos, e nós precisamos fazer nossas escolhas, e é claro que essas questões que eu estou falando são no sentido figurado, mas na nossa caminhada na vida, pela estrada da vida, e nós sempre temos que fazer nossas escolhas com relação aos caminhos que nós precisamos seguir. Mas não são somente essas as escolhas que nós fazemos. Existem outras escolhas que em determinados momentos, em determinadas situações, nós precisamos fazer também. Muitas vezes se apresentam diante de nós grandes oportunidades, grandes possibilidades de escolha, umas maiores, outras menores, mas infelizmente muitas vezes nós não sabemos aproveitar e fazemos escolhas erradas. E sempre que fizermos uma escolha errada,
nós teremos prejuízos na nossa vida. Todas as vezes. Nós podemos até, na sequência, ajustar a situação, mas o prejuízo vai ficar, as marcas ficam. Sempre ficam. E o que Deus deseja é que nós façamos escolhas certas. Quando você passeia pela Bíblia, você vê pessoas, homens e mulheres, e muitos deles, que tiveram que fazer escolhas, que tiveram oportunidades. Algumas foram bem aproveitadas, outras simplesmente negligenciadas ou perdidas, por causa de escolhas erradas. Deus tem para nós o que há de melhor, mas Ele nos dá o direito de escolher. Ele sempre nos dá o direito de fazermos nossas próprias opções. Ele deseja que nós estejamos sempre decidindo pela melhor opção. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus não coloca você numa encruzilhada para te deixar em dúvida, não. Não é um jogo. Isso não é um gamer, né? Onde você tem que escolher e você pode ir para o buraco, para o abismo, nada disso. Até porque quando Deus nos coloca diante de algumas decisões, naturalmente Ele já nos mostrou quais são as consequências de uma escolha errada, de uma escolha equivocada. Dificilmente alguém como nós, que tememos a Deus, que servimos a Deus, faz uma opção errada, toma um caminho errado, sem saber das consequências. Deus já preparou o melhor para nós. As melhores escolhas estão sempre diante de nós quando nós tivermos que optar. Basta olhar com atenção, pensar muito bem e a partir daí fazer a escolha correta. Nesse final de tarde, começo de noite de domingo, eu quero falar rapidamente sobre escolhas corretas e, para tanto, eu quero usar o exemplo aqui do sábio Salomão. O exemplo deste homem de Deus, que com seu inteligente pedido alcançou um resultado de excelência. Ele recebeu muito mais do que ele queria. E isso é importante, isso é bonito. O texto começa ali no versículo 7, dizendo assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiser, que eu vou te dar. Pode pedir o que você quiser. Hoje é seu dia de sorte. Hoje eu quero abençoar a tua vida. Peça o que quiser, que eu vou te dar. E a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: se Deus te fizesse essa mesma proposta hoje, se Deus dissesse para você: olha, você vai pedir agora o que você quiser, que eu vou te dar, o que você pediria a Deus? Eu quero que a partir desse momento você tenha isso fervilhando na sua mente. Se Deus te fizesse a mesma proposta, se ele fizesse a mesma colocação que ele fez para Salomão ali, há milhares de anos atrás, para você no dia de hoje, especificamente para você, e você sabe que Deus tem poder de fazer todas as coisas, e você sabe também que Deus, Ele não mente, Ele é fiel, e todas as promessas dele se cumprem. A palavra de Deus é tiro e queda. E eu acredito que fosse qual fosse a escolha de Salomão, ele teria atendido. Imagina você agora, Deus olhando para você e dizendo: Fidelino, peça o que você quiser hoje que eu vou te dar. Marília, peça o que você quiser que eu vou te dar. Cada um de nós aqui. Salomão não foi difícil responder essa questão. Ele já tinha conhecimento dos favores de Deus com relação a Davi e tinha certeza que o seu reinado seria próspero por causa das promessas de Deus feitas a Davi. Então ele pediu o óbvio. Primeiro ele pediu a confirmação
daquilo que Deus havia prometido a seu pai. Ele começa por aí. E na sequência ele fala: o que eu quero aqui agora é sabedoria e conhecimento para administrar o reino que agora está nas minhas mãos. Ele pediu duas coisinhas só: sabedoria e conhecimento. Foi uma sábia escolha. Foi a melhor decisão que aquele homem poderia ter feito diante daquela proposta de Deus. Eu ia falar proposta tentadora de Deus, mas isso não cabe, né? Não tem nada de tentador nisso. Aquela proposta excelente de Deus. No caso dele, então, foi fácil. Ele já estava com tudo planejado no coração e jogou. Mas e se fosse eu e se fosse você? Qual teria sido a nossa resposta? Porque a situação é outra, o contexto é outro. Eu não sou filho de Davi, você não é filho de Davi, nós não somos filhos de um rei, não temos que governar sobre um povo, não reinaremos sobre o Brasil. É claro que alguém aqui entre nós um dia pode ser presidente do país. Eu espero que não, porque isso traz consigo muitos transtornos, né? Claro que nós não estamos nesse contexto. Então, obviamente, a nossa resposta teria como base de fundo, como contexto, uma outra realidade. Mas qual seria a nossa resposta? Eu acredito que alguns pediriam dinheiro, muito dinheiro. De repente, diante de uma situação dessa, alguém diria assim: olha, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Eu quero ser mais rico do que o sucessor do Bill Gates. Quero ser mais rico do que o dono da Facebook, ou alguma coisa dessa natureza. Alguns certamente pediriam isso, Davino, porque o dinheiro, de fato, é uma grande tentação no coração e na mente do homem. Muitas pessoas só pensam no dinheiro. A gente precisa do dinheiro. O dinheiro, ele movimenta. Ainda há pouco eu falei a respeito do dinheiro que é depositado aqui. Então, não estou falando mal do dinheiro, não há problema nenhum em ter dinheiro. O problema está em amar o dinheiro. E uma pessoa que faz um pedido desse, ela o faz porque ela ama o dinheiro mais do que tudo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Dinheiro é uma coisa que, quanto mais a pessoa tiver, mais problemas ela vai ter e mais ela vai querer. Ela nunca fica satisfeita. Hebreus capítulo 13, versículo 1 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aqui é uma comparação, é até covardia, né? A gente comparar Deus com dinheiro. É óbvio que eu prefiro a proteção e a guarda de Deus na minha vida. Mas tem gente que, infelizmente, tem o amor ao dinheiro. E a palavra de Deus, então, nos orienta nesse sentido. Se conserve livre do amor ao dinheiro. Não livre do dinheiro, mas livre do amor ao dinheiro. E ainda Paulo, falando a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, nos capítulos 9 a 10, ele também fala sobre esse assunto. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então nós já podemos descartar aqui a possibilidade de pedir a Deus para ser rico. Pode ser até que eu lendo isso aqui, alguns falam: pastor, não tem problema não. Eu me submeto a tudo isso, mas eu quero ser rico. É um direito, né? Como eu disse, é um direito de cada um. É um direito de cada um. Outros talvez pediriam fama,
As pessoas também, muitas querem ser famosas. Você olha hoje nessas redes sociais, principalmente esses TikTok, Quai, esses aplicativos da vida aí, no próprio Facebook, no YouTube, as pessoas querem ser famosas a todo custo. E você vê pessoas se submetendo a cada situação para ser famosa, que aperta o coração, faz chorar. Meninas novas dançando seminuas na frente de câmeras. Pessoas cometendo atos libidinosos, atrocidades às vezes, palhaçada, se submetendo a situações vexatórias para poder receber mais curtidas, para poder ficar famosinho, para poder ser um youtuber famoso. Tem gente que quer ser famosa a todo custo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não faça essa opção se você tiver essa possibilidade de escolher uma coisa. Não peça para ser famoso. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 13, isso serve para nós que somos crentes. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É possível até que alguém que está olhando aí, assistindo a nós agora aí no YouTube, no Facebook, ou que vai assistir em algum momento, diga assim: pastor, você está se contradizendo, porque vocês mesmos estão tentando promover a página da igreja. Estamos mesmo. Só que aqui nessa igreja, o famoso aqui não é pastor Celso Godoy, o famoso aqui não é Naran, não é Rai Godoy, não é Davi, o famoso aqui é Jesus Cristo. Nós queremos, através das redes sociais, propagar o Evangelho de Cristo. Se não for assim, não tem sentido para nós. Nas minhas redes sociais particulares é a mesma coisa. O que eu posto lá, você pode olhar, eu posto é mensagem bíblica, uma atrás da outra. Porque é isso que nós queremos. Nós não desejamos ser famosos e nem deseje isso para si mesmo, porque famoso na nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Ele que é a pessoa, o personagem famoso na nossa vida. Não adianta você pensar que você vai ganhar muita fama e com isso você vai ter tudo que você quer. Em Mateus capítulo 16, 26, nós lemos assim, palavras de Jesus: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Tem gente vendendo a alma para o diabo para ficar famoso. É só você dar uma olhada ali nas redes sociais, você vai ver. Tem gente literalmente vendendo alma para o diabo. Esses dias eu vi uma moça na rede social dizendo que fez pacto com o diabo e que pode ensinar quem quiser a fazer pacto com o diabo também. Isso é absurdo. Uma pessoa que se submete a uma situação como essa, porque quer ter fama, eu aconselho a não querer se transformar em uma pessoa famosa e colocar isso como objetivo principal da sua vida. Eu quero te aconselhar, se Deus chegar para você hoje à noite e fizer a mesma pergunta que fez para Salomão, eu quero te aconselhar que não escolhe isso, e vou te dar 2 motivos. Primeiro, é que as chances de você se decepcionar buscando ser famoso vai ser muito grande. A chance, para cada uma pessoa que se torna famosa, são milhares de pessoas que se decepcionam. Em qualquer área da vida, na música, nas redes sociais. Quantas pessoas querem ser famosas? E aí eu não vou entrar no mérito da questão por quais motivos, mas a maioria delas não consegue. E a segunda coisa é que a maioria das celebridades de hoje, aquelas pessoas que são famosas hoje, amanhã elas serão esquecidas. Elas serão apagadas. Talvez alguns mais velhos vão lembrar delas. Eu vejo isso porque eu tenho 62 anos. E eu vejo pessoas que eram famosas quando eu era jovenzinho. E hoje você olha, às vezes, de vez em quando aparece lá na rede social, como está fulano, né? Mostrando pessoas de antigamente.
Tem gente, eu conheço um artista famoso aí que está com um carrinho de cachorro-quente para poder sobreviver. Era famosão. Está com um carrinho de cachorro-quente. Nada contra carrinho de cachorro-quente. Eu acho que é uma forma digna de ganhar a sua vida. Mas eu estou dizendo como ele deixou de ser famoso de repente e teve que se posicionar numa situação como essa para poder sobreviver. Eu vejo outros fazendo vaquinha na internet, pedindo pelo amor de Deus, porque não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Então a maioria das pessoas que hoje são celebridade, amanhã serão esquecidas. E ainda tem mais uma coisa, e essa é talvez a mais importante de todas. A fama nunca trará felicidade a ninguém. Presta atenção, é igual dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Aí o engraçadinho chega e diz, não traz mais compra. É mentira, não vai nessa não. Nem dinheiro traz e nem compra felicidade, e nem fama vai fazer ninguém famoso. Quantas pessoas você já teve conhecimento na sua vida que eram pessoas famosas, que tiveram seus casamentos fracassados, que acabaram no mundo das drogas, ou que até mesmo cometeram suicídio? Quantos? Eu poderia trazer uma lista imensa para você, porque não dura para sempre e não traz felicidade. Então esse também é um pedido de estar descartado. Uma terceira coisa que as pessoas poderiam pedir: dinheiro, fama ou poder. Tem gente que quer ser poderosa, quer ter o poder, pessoas querem deter o poder. A saga em busca do poder é uma verdadeira correria desenfreada. A gente vê isso com muita clareza na política. É um absurdo, a gente olha para a política, e não é só no Brasil não se engane não. É no mundo todo. O Brasil está entre os mais complicados, mas não é o mais complicado. E não é exclusivo nessa questão. A guerra pelo poder é uma coisa terrível, a guerra por cargos públicos, pelo comando de grandes organizações, é um puxando o tapete do outro, um matando o outro, literalmente matando. Em tantos casos, porque querem o poder. Mas eu quero dizer para você, e acredite no que eu vou dizer, não peça para ser poderoso, porque esse também não é um pedido apropriado. Ninguém é tão poderoso ao ponto de manter o poder para sempre. Ninguém. Até mesmo porque se ele chegar até o fim da vida com o poder, no dia que ele morrer, ele não vai ouvir mais uma salva de palmas sequer. Não vai levar consigo nenhum centavo de todo aquele império que construiu. Tudo vai ficar para trás, porque o poder é transitório, e a palavra correta é essa, transitório, porque ele transita de mão em mão. Aquele que hoje é poderoso no país, amanhã pode ser um cidadão esquecido no campo político. Aquele que hoje é um grande empresário de ponta, amanhã também pode passar por um processo de falência e ninguém mais lembrar dele. Existe uma única pessoa, um único personagem que é poderoso, aliás, é mais do que poderoso, ele é o Todo-Poderoso, que é Deus. E você pedir a Deus para ser poderoso, é como se você estivesse pedindo a Deus para ser igual a Deus. E o último que tentou fazer isso se deu mal. Não preciso nem falar quem foi, né? O último que tentou ser igual a Deus se deu mal. Existem outros pedidos que alguém poderia fazer. Por exemplo, poderia pedir vingança. Pessoas que às vezes guardam uma dor, uma mágoa muito grande no coração e querem vingança. Outros ainda poderiam pedir longevidade. Longevidade é vida longa, né? Tem gente que poderia pedir para ter uma vida longa. Às vezes eu brinco falando que eu peço a Deus para não morrer com mais de 124 anos, mas é óbvio que isso é uma brincadeira, né? Eu sei que a vida é boa, não quero morrer, mas sei também que a vida humana é muito curta. Muito curta.
E a gente tem que aproveitar esse tempo para poder aprender e acumular tudo aquilo que a gente tem que acumular aqui, para viver a outra fase. É igual um videogame. Eu costumo dizer que é igual um videogame, viu, Daniel? É igual um videogame. Você muda de nível. Você que gosta de internet, você sabe disso. Você muda de nível. Quando você morre, você muda de nível. Aqui no mundo, você já mudou de nível. Quando você veio, quando você nasceu. Você saiu daquele cenário do útero e entrou no cenário do mundo. Quando você morrer, você sai do cenário do mundo e entra no cenário da eternidade. Nós que estamos em Cristo, já sabemos que esse é o melhor de todos os níveis que nós vamos viver. Alguns, infelizmente, vão ter sérias dificuldades quando mudarem de nível sem Jesus, porque o que eles vão ver de monstro na frente deles não vai ser brincadeira. Então, essas coisas nós poderíamos pedir, mas Salomão também poderia ter pedido essas coisas. Ele poderia ter pedido qualquer uma dessas coisas. Ele seria mais um rei de Israel, ou ele era mais um rei de Israel, e poderia pedir, por exemplo, para ser o mais poderoso de todos os reis. Poderia pedir para ter um reino longo, um reinado longo. Ele poderia pedir vingança, a morte dos seus inimigos, mas ao contrário disso, o pedido de Salomão foi determinante. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Foi o que ele pediu. No meio de tanta coisa que ele poderia pedir, ele pediu sabedoria e conhecimento. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, ele não pediu poder, não pediu vingança, não pediu tampouco longevidade. Ele pediu sabedoria e conhecimento. Mas com aquilo que ele pediu, ele conseguiu dinheiro, conseguiu muita fama, poder, longevidade. Nos versículos 11 e 12, nós vemos a resposta de Deus à escolha inteligente de Salomão. Então Salomão fez a escolha inteligente, nós vamos dizer por quê. E agora a resposta de Deus. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração e não pedistes riqueza, não pedistes bem, não pedistes honra, nem a morte dos seus inimigos, nem longevidade, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te darei, e te darei também riqueza e bens e honra, qual nunca houve nenhum rei, nem antes de você e nem depois de você, que tenha conseguido. Glória a Deus! Que camarada inteligente! Fez a escolha certa, não precisou se expor pedindo essas coisas, porque Deus falou: olha, você é um cara inteligente, como você é um cara inteligente, eu vou dar o que você pediu, mas não vou te dar só isso não, eu vou te dar sabedoria, vou te dar o conhecimento, eu vou te dar riqueza, vou te dar bens, vou te dar honra, vou te dar poder, tudo aquilo, mais do que qualquer outro que já existiu. Ele recebeu muito mais do que ele pediu, porque ele pediu certo. Ele fez o pedido certo. Ele teve inteligência em fazer a sua escolha. Do outro lado, de outra forma, se ele não tivesse pedido isso, certamente ele não teria resultados tão excelentes. Se ele pedisse dinheiro, Deus falaria: tá bom, então, tá aí seu dinheiro, divirta-se. Agora lembre-se, louco, amanhã te pedirão sua alma. Pedisse fama, ele podia até ser famoso, mas ele não teria os dois ingredientes principais. Ele recebeu muito mais do que ele pediu, porque pediu certo, porque teve inteligência da sua escolha. Quanto a nós às vezes quebramos a cara quando pedimos alguma coisa a Deus, porque em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, a gente lê assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal,
Vocês não recebem porque vocês pedem errado, para gastardes em vossos deleites. Olha que Deus tremendo. Deus é tremendo, né? E aí, se alguém tem dúvida daquele som do coração dos homens, há aqui uma prova aí. A maioria iria pedir para gastar em seu próprio favor. Perceba que Salomão ele pediu para gastar em favor do povo. Ele recebeu, mas o que ele pediu, sabedoria e inteligência, para quê mesmo? Para poder governar aquele povo, em favor do povo. Ele não estava sendo egoísta. Paulo corrobora a visão de Tiago quando ele diz em Romanos 8:26 o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. A gente não sabe. Às vezes nós somos limitados pelas circunstâncias da vida, Marconi. A gente olha para a circunstância da vida e isso limita a nossa visão. Nós temos muito mais para receber do que aquilo que nós conseguimos enxergar, não é isso, Rai? Muito mais. O que Deus preparou para nós são coisas de excelência muito maior do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. Mas nós somos limitados por causa da nossa falta de visão. Se você pede a Deus dinheiro, se você pede a Deus fama, se você pede a Deus poder, vingança ou até mesmo longevidade, você está pedindo coisas que são transitórias. Essas coisas vão passar. Essas coisas vão te dar um certo entusiasmo no momento. É a mesma coisa alguém que joga na loteria e ganha. Vai ficar naquele entusiasmo, agora eu vou abençoar minha família toda, vou mandar dinheiro para um, vou mandar dinheiro para outro. Ele nunca mais vai ter paz na vida dele, porque vai ter uma fila de pedintes atrás dele o tempo todo. Vai ter bandido planejando como é que vai sequestrar o filho ou a mãe dele para poder tomar o dinheiro dele. Aquilo vai ser um inferno na vida dele. E quando ele pensar que não, para piorar, quando ele pensar que não, aquilo tudo acabou. Foi embora, aquilo é transitório. Nós precisamos, como Salomão, e é por isso que eu escolhi esse texto para falar dessa questão. Precisamos, como Salomão, escolher e pedir bens que sejam permanentes e não transitórios. Foi o que ele fez. O que ele escolheu foi permanente, não transitório. Se Deus te fizesse então essa proposta, primeira coisa que você precisaria fazer, como fez Salomão, era reconhecer os favores de Deus sobre sua vida. No versículo 8, Salomão diz assim: e Salomão disse a Deus: tu usastes de grande benignidade para com meu pai, e a mim me fizestes rei em seu lugar. O que ele está fazendo aqui é reconhecendo publicamente ali, diante de Deus. Ele está reconhecendo as bênçãos de Deus. Ele está dizendo para Deus: olha, Senhor, o Senhor é a fonte de todos os bens da minha vida, e eu sei disso. Ele já está sendo inteligente no começo da sua explanação. Porque o que ele está fazendo aqui, quando ele reconhece a grandeza de Deus, de forma indireta, ele está adorando a Deus. Ele está colocando diante de Deus o seu sentimento de adoração. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós estamos adorando. E a adoração, ela, usando uma figura do antropopagismo aqui, do antropopatismo, ela alegra o coração de Deus. Quando você adora, seja de qualquer maneira, mas uma adoração genuína, verdadeira, você alegra o coração de Deus. Quando nós louvamos, Deus se alegra com o nosso louvor. Claro que Ele vai sondar os nossos corações, né? Eu acredito que todos os nossos musicistas, todas as pessoas que adoram aqui, não fazem isso com outro objetivo que não seja adorar a Deus. Não existe essa possibilidade. Quer dizer, até existe a possibilidade, mas eu não creio que aqui no nosso meio isso exista. Nós precisamos
fazer isso, e começamos então demonstrando a Deus que nós reconhecemos que Ele é o dono de todas as coisas, que se eu tenho bênçãos hoje é porque Ele me proporcionou. Se eu estou aqui diante de vocês hoje, é bênção de Deus. Eu poderia estar preso ou morto, mas estou aqui pregando o Evangelho da graça de Deus. É igual aquele camarada do ônibus, né? Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui adorando a Deus. Nesse caso é 100% verdadeiro. Nós estamos aqui adorando a Deus, porque Deus é tremendo. Agora vamos voltar à pergunta. Se Deus te perguntar o que você quer, se Deus falar como falou para Salomão, você pede o que você quiser hoje, que eu vou te dar. Eu quero te fazer uma sugestão, e que eu já explanei aqui. Não peça dinheiro, não peça fama, não peça poder, não peça vingança e nem longevidade. Use o exemplo de Salomão e peça, em primeiro lugar, sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Se Deus te fizer essa proposta, peça sabedoria. E mesmo que Ele não te faça essa proposta, busque a sabedoria. A sabedoria é imprescindível na vida de qualquer pessoa que transita nesse mundo e que quer viver num contexto apropriado, dentro de igreja, ou no meio da família, ou na sociedade, no ambiente de trabalho. É necessário que nós tenhamos sabedoria. Para Salomão, ela era muito necessária, principalmente no que diz respeito à sua liderança. E ele sabia disso, ele precisava de sabedoria. Ele sabia que uma liderança, fosse qual fosse, não deveria ser irresponsável. E por causa disso, ele precisaria comandar e conduzir aquele povo com sabedoria e conhecimento. E esse era o ponto de partida para que Salomão fosse bem-sucedido, como foi bem-sucedido em tudo aquilo que ele fez. Os bens mais valiosos. Muitas vezes, nós valorizamos coisas menos importantes e deixamos para trás as coisas mais valiosas. Os bens mais valiosos, eles não têm preço. Eles não podem ser simplesmente adquiridos. A sabedoria é uma dádiva de Deus. Salomão demonstrou que havia algo muito mais importante do que coisas. E ele entendeu isso, graças a Deus. Para ele, o importante ali não era que ele fosse famoso, que ele se vingasse, ou que ele tivesse riquezas. Para ele, o importante ali era a condução do povo de Deus. Ele sabia que sem o bom senso, sem cautela, sem juízo, seria importante conduzir a herança de Deus, que era aquele povo que Deus colocou nas mãos dele para ele conduzir. E para ele julgar aquele povo de maneira correta, não seria nada fácil, se ele não fosse um homem muito sábio. E ainda hoje é muito difícil você liderar sem sabedoria. Às vezes os líderes dão derrapada, de vez em quando eu dou uma derrapada também, isso é natural. Às vezes nós damos uma derrapada, mas justamente pelo fato de não pensarmos de forma apropriada antes de tomarmos alguma decisão, seja ela qual for. Nós precisamos pensar de maneira apropriada. E fazer isso, nós que somos cristãos, você que está em casa aí também, nós precisamos fazer isso sob a graça e a misericórdia de Deus. É por isso que Tiago 1,5 orienta nesse sentido, dizendo o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Buscar em Deus sabedoria. Nós precisamos fazer isso também. Segundo lugar, ele pediu conhecimento. Então eu sugiro a você que peça isso também. Ou busque isso também. Salomão sabia que o Senhor era a fonte de todo conhecimento.
Quem sabe mais do que o Senhor em qualquer aspecto da vida que você imaginar? Ou no universo? O único que é onisciente, que sabe de todas as coisas, é o Senhor. Pedir conhecimento para Deus, olha, pensa no negócio desse. Pedir conhecimento para Deus era pedir para Deus descortinar o universo para essa pessoa. Foi o que Salomão fez. Agora, existe uma diferença. Alguém pensaria assim, mas conhecimento e sabedoria não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Elas são parecidas, mas não é. O conhecimento tem a ver com conteúdo. Conhecimento tem a ver com ciência. É aquilo que nós aprendemos, é tudo aquilo que nós agregamos na nossa mente no decorrer de uma vida, é cultura, tudo isso é conhecimento. Sabedoria, por sua vez, eu chamo a sabedoria de a chave hermenêutica do conhecimento. Porque a sabedoria que vai nos orientar como é que nós vamos lidar com o conhecimento. Não adianta você ter conhecimento se você não souber lidar com ele. E aí é que entra a casadinha, conhecimento e sabedoria. Você tem o conhecimento, mas para poder desenvolver as melhores práticas do conhecimento, você usa a sabedoria como chave hermenêutica. Não adianta muita coisa ter conhecimento se não tiver sabedoria. Não adianta muita coisa. Salomão sabia disso. Por isso que ele pediu as duas coisas. Tem muita gente que tem conhecimento, mas por falta de sabedoria, não alcança os melhores resultados na sua caminhada de vida. Salomão afirma em Eclesiastes 12:12: atentai, pois, filho meu, a mais este conselho. Conselho de um sábio. Aqui já está consolidada a sua sabedoria. Não há limite para se produzir livros, e estudar demasiado faz o corpo todo ficar exausto. Busca de conhecimento. E ali em 1:18 de Eclesiastes, ele fala também: quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Isso é conhecimento sem sabedoria. Um conhecimento que não é aplicado de tal maneira que ele possa ser útil, que ele possa trazer os resultados que se espera. Nós, os cristãos, acima de tudo, nós precisamos ter como base de conhecimento a palavra de Deus. É por isso que eu disse que aí nesse caso você não pede, você busca. Naquele momento ele pedia, nós aqui buscamos. É muito importante o conhecimento. Digamos assim, o conhecimento secular. Mas não adianta, queridos, presta atenção no que eu vou dizer agora. Não adianta ter conhecimento acadêmico, pós-graduações, não adianta ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, se não conhecermos o conteúdo essencial para a nossa vida, e o conteúdo essencial para a vida de todos os homens, de qualquer área, seja de exatas, seja de humanas, de qualquer área. O conhecimento essencial é a palavra de Deus. Precisamos agregar isso na nossa vida. Se for no meu gabinete hoje, alguns já foram e já viram, outros não. Você vai ver uma parede repleta de certificado, está cheio de certificado. Eu acho que hoje deve ter uns 34 certificados pendurados na parede. Eu não trouxe todos, mas lá tem 34. Foi o que coube na parede, eu coloquei. Certificados. Mas se eu não tiver sabedoria, eu quero dizer para você que aqueles certificados não passam de pedaços de papéis emoldurados. É necessário que haja sabedoria para poder, com a sabedoria, ter a chave hermenêutica para colocar tudo aquilo em prática. É por isso que a gente faz muitas ações. Nós precisamos nos debruçar no livro sagrado, queridos. E quando digo isso, estou dizendo que toda fonte de conhecimento que Salomão pediu, para nós já foi dada, está compartilhada, está aqui, ó.
A maior fonte de conhecimento do homem é a palavra de Deus. E quando você pedir a Deus conhecimento, Ele vai te apontar a Bíblia. Vai dizer, está aí, meu filho. A base do seu conhecimento é essa. Você pode crescer no que você quiser. Vai estudar, vai ler, vai se preparar, faz o seu mestrado, o seu doutorado. Mas se você não tiver este conhecimento como base da sua vida, você não vai para lugar nenhum. É através da palavra de Deus que nós aprendemos as verdades que Deus espera que nós pratiquemos na vida. É por isso que nós precisamos aprender isso. A resposta de Deus às orações, as nossas orações são ouvidas e respondidas quando são feitas com sinceridade, baseadas neste conhecimento, o qual nós vamos aplicar através da nossa sabedoria. Só para lembrar, segundo Crônicas 11, 12. Porquanto houve no teu coração e não pedistes riqueza, bens, honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e ainda te darei riquezas, bens, honras, qual nunca teve nenhum rei antes de ti, e nenhum outro depois de ti haverá. Podemos, às vezes, não ter a resposta na mesma dimensão de Salomão. O contexto é outro, né? O contexto de Salomão era um, o nosso contexto é exatamente outro. Talvez, mesmo que as nossas orações não sejam respondidas na mesma proporção, nós devemos nos conformar com a palavra de Deus, porque ela é soberana e deve ser bem recebida. Deus sabe o que é melhor para nós. Toda força e toda graça, toda misericórdia vem do Senhor Jesus. E no contexto nós entendemos que as forças e as riquezas de Salomão vieram de uma única fonte. É a mesma fonte na qual vêm as nossas dádivas também. Jeremias 25, versículo 5, já indo para a conclusão. Do Senhor, pois, é dele que advém todas as boas dádivas. Ele é o dono de tudo, da prata, do ouro, do poder e terras. Riquezas e honras estão em suas mãos. É Ele que eleva, é Ele que abate. Que no nome de Jesus Cristo nós possamos compreender isso. E de repente eu estou profetizando aqui, quem sabe, ainda hoje Deus te faça essa pergunta. Se Deus te fizer essa pergunta hoje, Gabriel, no nome de Jesus Cristo, peça o que é acertado. Porque se você pedir o melhor, Deus vai te dar muito mais do que você pediu. Porque Deus é fiel. E nunca se esqueça, Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Peça sempre as boas dádivas do Senhor, e Ele derramará paz, graça e misericórdia sobre a sua vida.